Olá, queridos, tudo bem? Hoje vamos retomar alguns temas que nós já vimos anteriormente, para que a gente possa compreender o que a gente vai estudar agora. Nós vimos que Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930 e que ela representou uma quebra na política do café com leite. Você não lembra mais disso? Vamos lembrar juntos? Depois da proclamação da República, tivemos um período que chamamos de República da Espada, em que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto ocuparam o poder na tentativa de impedir que a monarquia voltasse a se instaurar como forma de governo. Mesmo antes da mudança do regime de governo, as oligarquias, em especial os barões do café, concentravam cada vez mais poder político. Depois da proclamação da República, eles começaram a dominar os votos através do coronelismo. Para se conservarem no poder, essas famílias ricas forçavam os eleitores que trabalhavam em suas fazendas ou mesmo sofriam influência local para votar nos candidatos indicados por eles. Como eles conseguiam forçar? Trocas de favores, como sacolas de alimento, emprego, segurança. Acho que já vimos isso por aí, né? Tem mais um detalhe importante: o voto era aberto, ou seja, as pessoas diziam os seus votos, o que facilitava ainda mais o controle das oligarquias locais. Usando desta prática, os ricos fazendeiros ainda estabeleceram a política dos governadores, que é a troca de favores entre os poderes locais e o governo, que trocava votos por financiamentos, benefícios políticos. Dessa forma, durante um bom tempo, houve a política do café com leite, que é a alternância na presidência da República candidatos de São Paulo, grandes produtores de café, e de Minas, grandes produtores de leite. Estes eram os estados mais ricos e populosos da época, ou seja, garantiam o maior número de votos. Estudamos também que nesse período, o fim do Império e a Primeira República, tivemos diversos conflitos, como a Guerra de Canudos na Bahia, a Guerra do Contestado no Paraná, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta da Chibata, além de começarmos alguns movimentos operários que exigiam melhores condições de trabalho. Num curto espaço de tempo, tivemos os movimentos tenentistas, que eram revoltas militares de onde surgiu a Coluna Prestes, que, comandados por Luiz Carlos Prestes, o movimento saiu do sul do Brasil e buscava apoio popular contra os abusos do governo por todo o país. Em 1930, houve a quebra da alternância entre São Paulo e Minas. O governo era exercido por um paulista, Washington Luiz, e este indicou um candidato do mesmo estado para as eleições, quando na verdade seria a vez de Minas Gerais. O governador de Minas não gostou nada disso e reagiu aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Para disputar as eleições, a aliança lançou Getúlio Vargas como candidato. No meio da campanha eleitoral, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, o que prejudicou muitos cafeicultores, houve aumento do desemprego e tudo isso serviu para aumentar o descontentamento com o governo. Aumentava também a popularidade de Getúlio Vargas. As eleições foram marcadas por muitas violências, fraudes e a vitória saiu para o candidato Júlio Prestes. A oposição não se conformou e a insatisfação do povo também era grande. Mas para colocar mais brasa ainda, o vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado. Aproveitando-se disso, Vargas partiu para o Rio de Janeiro junto com outros rebeldes em outubro de 1930. Antes que chegassem, uma junta militar tomou o poder e o entregou a Vargas. Vargas ficou no poder por 15 anos. Isso mesmo, em uma época em que não existia reeleição. Como? A primeira parte foi chamada de governo provisório. Ele deveria assumir a presidência e convocar novas eleições. Depois de um movimento chamado Revolução Constitucionalista, Vargas convocou a Assembleia que votou uma nova Constituição para o país. Esse conjunto de leis significava grandes avanços na legislação
como o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, o ensino primário e gratuito, os direitos trabalhistas, como jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal, férias e etc. Havia a previsão de que o próximo presidente seria escolhido por eleições indiretas, ou seja, o povo não votaria, mas quem votaria seria o Congresso Nacional. Isso quer dizer que eram os senadores e deputados federais que iriam votar. E é claro que a vitória coube a Getúlio. Nesta segunda fase, percebemos uma radicalização do campo político, entre integralistas e aliancistas. A Aliança Integralista Brasileira era uma organização que defendia um governo autoritário, predomínio dos interesses da nação sobre o indivíduo, censura aos meios de comunicação. Eles se aproximavam muito dos fascistas e utilizavam da violência contra os seus adversários políticos. Já a Aliança Nacional Libertadora era uma frente popular, liderada pelos comunistas, em especial Luiz Carlos Prestes, e entre os principais pontos eram o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação de um governo popular. Em 1935, tivemos a Intentona Comunista, ou seja, um movimento que propunha a derrubada de Vargas, mas que acabou culminando no fechamento da sede da ANL e a prisão de muitos revoltosos, inclusive Prestes. Sua mulher, Olga Benário, foi deportada e acabou sendo enviada para os campos nazistas de concentração, onde morreu. As eleições já estavam marcadas para 1938, quando Vargas anunciou que havia descoberto o Plano Cohen, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios em igrejas e o assassinato do presidente. O plano era falso, mas serviu de pretexto para que Vargas desse um golpe e instaurasse uma ditadura, o Estado Novo. As eleições foram suspensas, os partidos extintos e impôs uma nova Constituição que permitia ao presidente governar através de decretos-lei, ou seja, leis impostas. Vargas fazia uso da censura e também da propaganda de seu governo. Neste período, por conta da Segunda Guerra Mundial, o país passou por uma forte industrialização, porque como os outros países estavam em crise ou em guerra, não exportavam os produtos necessários à economia brasileira. Getúlio ficou muito bem quisto por todas as conquistas que deu tanto aos empresários quanto aos trabalhadores. Ele criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Protegeu o café, diversificou a agricultura, adotou uma política conhecida como trabalhismo, consolidando as leis trabalhistas, ou seja, criou um conjunto de leis que protegiam os trabalhadores. No entanto, no cenário mundial, havia uma luta contra as ditaduras fascistas e nazistas. Apesar de Vargas admirar bastante Mussolini, que era o líder fascista, entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, que lutava contra os regimes totalitários. Percebendo que as pressões internas cresciam, ele próprio resolveu liderar o processo de redemocratização, marcando as eleições para dezembro daquele mesmo ano. Mas, ao mesmo tempo que apoiava as eleições e a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, incentivava o queremismo, que era um movimento popular que defendia que Vargas continuasse no poder. Assustados com a popularidade de Getúlio, os militares tomaram o poder e o forçaram a renunciar, colocando fim ao seu governo. Entre os anos de 1945 e 1964, o Brasil viveu um período de experiência democrática, com volta da liberdade de imprensa, a livre manifestação de ideias, e foi dividido por dois projetos. Um era chamado de nacional-estatismo, que tinha como líder o Vargas, que propunha o fortalecimento do Estado, as empresas estatais, a intervenção na economia e o distanciamento em relação aos Estados Unidos. Já o outro grupo era chamado de liberalismo conservador, que defendia que o mercado em que deveria se regular o desenvolvimento da economia privada, capitais nacionais e estrangeiros deveriam ter liberdade para operar no Brasil e o governo deveria se aliar incondicionalmente aos Estados Unidos. As eleições foram disputadas em 1945
e quem ganhou foi Eurico Gaspar Dutra, pela coligação PSD-PTB. Dizem que foi eleito porque recebeu o apoio de Vargas. Aliás, Vargas foi eleito senador por 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. Como será que o Brasil vai se desenvolver durante o período democrático? Esse período é chamado assim porque em menos de 20 anos de democracia passaremos por outra experiência de ditadura, e dessa vez militar. Como será que chegaremos a isso?